7h26, hora do esporte. Bruno Almanso já está aqui na beirinha do estúdio para poder acessar esse ponto, chegar com a gente trazendo as notícias do esporte, que está movimentado. Final de semana já tem jogo, tem muita expectativa. E é justamente sobre isso que a gente fala, né? Fala sobre essa preparação para esses jogos que estão chegando. É isso mesmo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Uma semana já respirando futebol, né? Sim. O Brasil inteiro já está rolando a bola. Falta só aqui e a gente já tem jogo no domingo, que é a Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia de Marabá, lá no Mangueirão, já decidindo o primeiro título da temporada do futebol paraense. E a gente já começa abrindo destaque com o Remo. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. Já nos últimos dias de pré-temporada em Pernambuco, o Remo apresentou mais uma contratação para a temporada de 2026. É o volante Zé Ricardo, que estava no futebol japonês e retorna ao Brasil querendo fazer bonito com a camisa azulina. O primeiro contato com aquela camisa que escolheu para defender em 2026. Zé Ricardo foi apresentado ao lado do gerente de futebol Cadu Furtado, ciente da responsabilidade de defender o Remo nesse retorno à elite do futebol brasileiro. O desafio é muito grande, né? Todos sabem como é que é jogar uma Série A. E eu sou muito grato pela essa oportunidade que eu estou tendo no Maior do Norte. Então, dar a vida, né? Dar o meu máximo para ajudar o Remo. Natural do Rio de Janeiro, Zé Ricardo é cria de Xerém. Iniciou a carreira profissional no Fluminense em 2019. Depois passou por outros clubes como Tombense e Goiás. Os últimos clubes que defendeu no Brasil em 2023. Logo depois seguiu para o futebol japonês, onde atuou pelo Kawasaki Frontale e o Shonan Bellmare. Experiência internacional que fez com que o jogador de 26 anos evoluísse não só na carreira. A minha passagem no Japão foram 2 anos, então aprendi bastante lá. O que mudou foi a mentalidade. Hoje eu estou bem mais maduro, a disciplina, e me ajudou muito essa passagem no Japão. Zé Ricardo está integrado ao elenco azulino desde o início da pré-temporada no CT do Retrô, lá em Pernambuco. Assim como os demais atletas, ele está bastante ansioso para finalmente estrear pelo Remo e terá a oportunidade neste domingo pela Supercopa Grão-Pará contra o Águia de Marabá, no Mangueirão. Estou trabalhando bem, todo do clube está trabalhando bem fisicamente e tecnicamente. Então, se o professor Osório optar em me usar, eu vou estar preparado para ajudar. Mas o mais importante é todos estar bem servido o clube do Remo, para que podemos começar com vitórias nesse início. E se estiver em campo, Zé Ricardo vai poder ter contato com o Fenômeno Azul pela primeira vez. Um dos motivos que fez ele aceitar esse desafio no Leão. A torcida, muito apaixonada, a cidade, né? Respira o futebol, amam esse clube, né? Zé Ricardo, que chega para essa posição de volante, né, no clube do Remo, mais uma opção aí para o técnico Osório, que já tem aí no domingo essa primeira missão. Zé Ricardo, que, como foi dito aí na matéria, estava no futebol japonês, jogador revelado pelo Fluminense, e essa base lá do Fluminense em Xerém, bem conhecida, com vários jogadores revelados por lá. Zé Ricardo é uma dessas joias que saíram de lá, ganharam aí o futebol brasileiro, o futebol mundial, retornam ao Brasil. Bom volante, viu? Volante de bom passe, gosta de fazer lançamentos. Então, o Remo ganhou mais uma opção aí nessa saída de bola. Ele que gosta de jogar na primeira linha, na frente da zaga ali, como um camisa 5, também joga como um camisa 8. Então, chega aí como uma boa opção, já que o Remo perdeu o Caio Vinícius, né, que foi o principal jogador nessa função na temporada passada. Já ganha alguns atletas nessa posição, o Zé Ricardo é mais uma opção. E olha, Fábio, vamos falar também do Remo, dessa estrutura que o Remo está tendo no CT do Retrô, né? O Remo também conta com uma equipe nos bastidores que tem sido muito importante para o elenco azulino.
O calor de 31 graus do verão nordestino tem sido companheiro do técnico Juan Carlos Osório e dos jogadores do Remo, que chegaram ao 10º dia de pré-temporada. Desde o dia 3, a rotina azulina está dedicada exclusivamente à construção do alicerce que pretende manter a equipe performando nas 4 competições em 2026. A principal delas, a Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores passaram por avaliações fisiológicas e exames laboratoriais e clínicos. O médico-chefe do Núcleo Avançado de Saúde e Performance do clube, Jean-Clay Machado, apresentou o protocolo que será adotado este ano. A gente teve a oportunidade de mostrar um pouco dos nossos números de 2025 e a partir desses números de 2025 a gente definiu nossas estratégias de melhorias para 2026. É um momento extremamente importante, a gente precisa falar a mesma língua para que a gente possa entregar o melhor para esses atletas e com isso eles possam ter a condição mais adequada possível para poder praticar sua profissão. São 33 jogadores participando da pré-temporada. Remanescentes como o goleiro Marcelo Rangel, os zagueiros Klaus e Kaique Almeida e o meia Pavani, que renovaram o contrato. Além deles, 8 novos contratados foram anunciados, como Aleph Manga, Iago Pikachu e Patrick de Paula. Temos que entender quem está chegando para nós, como está chegando para nós e a partir dessa diagnose poder encaixar nessas metas, nesses planos para esse ano que a gente vai ter pela frente, um ano maravilhoso, um ano da Série A. O centro de treinamento do Retrô, mesmo precisando de algumas reformas, deixa muitos clubes da Série A com inveja. São 9 campos, 5 deles dentro das dimensões exigidas pela FIFA. Há hotel com 64 quartos, auditório, academia, restaurante. Ao todo foram investidos 60 milhões de reais na construção do CT. A gente ficou na Série D, pô. Né? Com todo o respeito que a gente tenha todas as competições, todas as fases da competição, mas a gente esteve lá atrás, né, na Série D, e a gente foi subindo com o Remo, Série D para C, Série C para B, B para C, C para B, B para A, e a cada fase que a gente foi passando, a gente foi entendendo, o clube foi entendendo, o quão é importante investir naquilo que a gente chama de estrutura, investir na base, porque senão, André, o jogador de Série A que chega para você e você tem uma estrutura de Série D, ele vira Série D. Então é importante entender que o investimento que se faz agora é investimento, não gasto. A nutrição dos jogadores também está recebendo atenção especial. O nutricionista do clube, Pedro Bastos, planeja 6 refeições por dia. De que forma a nutrição ela consegue potencializar nesses treinos? Então a gente consegue, com as informações da comissão técnica, da fisiologia, ver qual tipo de treino, nível de intensidade, e a nutrição ela consegue fornecer o substrato energético necessário e adequado para que o atleta consiga desempenhar um bom papel nesse treino. Na cozinha do CT, alimentos indispensáveis para os jogadores não apenas pela qualidade nutricional. A fusão com a comida nordestina é importante para a adesão. Em Belém não será diferente. Iago Pikachu, por exemplo, vai voltar a ter o cardápio com as deliciosas opções da terrinha a partir da semana que vem. Pikachu, com certeza, ele está feliz com esse retorno, principalmente pela parte do açaí, né? Ter de volta o açaí no dia a dia, na rotina, o açaizinho com peixe frito vai cair muito bem para ele, com certeza. Não muito, né? Não, isso aí vai ser controlado. Ele já sabe como é que a gente vai proceder nesse sentido. A alimentação para um atleta de futebol, ela é igual a alimentação para uma pessoa convencional, para um não atleta. Né? O que difere é a adaptação, então é a adequação, é o equilíbrio. Então o atleta ele pode comer de tudo, ele não pode comer tudo. Bem nutridos, com energia para suportarem as 9 sessões de treinamentos em campo, comandadas pelo preparador físico Gonzalo Lanios e o técnico Juan Carlos Osório, só na primeira semana. A equipe teve apenas um único dia de folga, no domingo. Tão importante quanto treinar e entender o método de Osório é socializar. E o quanto isso pode impactar ao longo de 2026 o investimento que foi feito passar 14 dias aqui? Para mim é muito importante a parte do grupo, né? Que aqui eles estão todo o tempo juntos, se vão conhecendo, muito que não se conhecem, né? Eu também não conheço a todos aqui, então essa é a parte mais importante. Depois, alimentação, descanso, tudo perto, não ter que tomar um ônibus para
para fazer um treino na academia, um campo. Assim que aqui ficamos bem e acho que foi importante também. No total, serão 14 dias por aqui. Na primeira semana, os jogadores se apresentaram, passaram por testes físicos e clínicos. Também teve muita sessão de treino com bola sob a supervisão do técnico Juan Carlos Osório. Agora, na segunda semana, tem muito trabalho pela frente, mas também já pensando na Supercopa Grão-Pará. O time deixa Recife no sábado. Domingo, entra em campo para enfrentar o Águia de Marabá, abrindo o calendário do futebol paraense. Segunda parte está planejado o trabalho de força, né? Mas muito trabalho do campo, né? O objetivo é chegar com ritmo de competição na primeira rodada, o primeiro jogo que temos agora domingo. Assim que isso está enfocado o trabalho por agora, né? Não, acho que não vai mudar nada disso. Ser campeão das competições regionais está entre os planos do Remo em 2026. Mas na apresentação de Osório, não restou dúvida que o Campeonato Brasileiro será prioritário. E mais do que isso, na pré-temporada, sob o forte calor, o objetivo do técnico é construir uma equipe que dê orgulho ao Fenômeno Azul. Yo creo que con el elenco que estamos armando y con su apoyo vamos a tener un equipo para competir en una liga tan difícil como la brasilera y jugar para ganar y tratar de hacer de este equipo un posible o estar entre los 3 más competitivos de la liga para, reitero, así poder cumplir nuestros objetivos, que es mantener la categoría, estar lo más alto posible en la tabla, segundo, competir para los otros torneos que vamos a jugar, son 4 en total, y usar de la mejor manera a nuestros atletas para que en cada juego el Remo muestre progreso, el Remo muestre compromiso con el juego, con jugar bien, como gusta el brasilero, y que nuestra torcida se sienta muy orgullosa del time que estamos construyendo. Juan Carlos Osório falando aí da preparação do Clube do Remo para 2026. Como ele falou, Fábio, são 4 competições que o Remo vai ter durante o ano. A primeira já começando agora, depois tem Campeonato Paraense, Copa do Brasil, ainda vem a Copa Norte, tem Campeonato Brasileiro, enfim, ano bem movimentado. O Remo vai ter uma maratona já nesse início, né, porque algumas competições já vão afunilando, e é importante toda essa preparação que o André mostrou aí lá no CT do Retrô, em Pernambuco. É uma estrutura de primeira linha, uma das melhores estruturas, se não a melhor estrutura que tem no Brasil, e é importante mesmo isso daí. E fica até um alerta, né, para que os clubes paraenses tenham logo uma estrutura bem próxima disso daí, para que não só pré-temporada pode ser feita fora, mas durante todo o ano ter uma estrutura como essa daí para oferecer o melhor para os atletas, e também serve para atrair jogadores, serve para trazer atletas para cá, para mostrar que aqui também pode ter estrutura ideal para disputar a elite do futebol brasileiro. Então, parabéns ao Remo por ter ido para o CT do Retrô fazer essa preparação, porque vai ser muito importante para 2026. Muito. Agora, realmente está chegando a hora da gente ver todo esse preparo em campo, né? Tudo isso em prática, e a expectativa está altíssima entre a torcida. Com certeza. Vamos falar agora de Paysandu. A torcida ainda está aí na bronca, né? Com expectativas também, mas expectativas para que seja diferente do ano passado. É isso aí. E esse ano dê tudo certo. Exatamente. Para tentar mudar isso, né, o Paysandu também está seguindo aí, apresentando alguns jogadores. Ainda em preparação para a temporada de 2026, o Paysandu apresentou o camisa 10 do time.
Depois de tanto procurar, o Paysandu finalmente tem um jogador para ocupar a posição do camisa 10. Márcio Júnior, ou simplesmente Marcinho, é uma das principais contratações bicolores até agora para a temporada. No ano passado esteve na Chapecoense e, apesar de, na maioria das vezes, ter saído do banco de reservas, contribuiu com assistências e foi importante para o acesso do Índio Condá de volta à Série A. Exato, eu tinha contrato ainda até o final do estadual, mas eu recebi essa proposta do Paysandu e foi me passado um projeto muito bom. Queria ser um ano diferente do ano passado do que aconteceu. Então eu vim muito motivado, estou bastante feliz, bastante contente mesmo. Além disso, é um jogador acostumado a jogar a Série B. Em 2021, esteve no Cruzeiro. Antes disso, vestiu a camisa do Sampaio Corrêa. E foi no time maranhense onde mais se destacou, principalmente com gols em chutes de fora da área. Por isso, chega ao Papão cercado de expectativas. Por você ser o camisa 10, o armador do time, o que pensa a jogada, que vai sair alguma coisa diferente, é claro que é uma responsabilidade maior, mas eu já estou acostumado. Isso faz parte da minha profissão. Aos 30 anos e com passagem em vários clubes, Marcinho é um dos contratados mais experientes até agora. Já viveu muito no futebol e encontra no Paysandu, pelo menos nesse início de ano, um elenco repleto de jogadores jovens que acabaram de subir para o profissional. Portanto, como uma espécie de guia, tenta passar tranquilidade antes da temporada começar. A vontade deles vencer é muito grande. Então a gente procura a tranquilizar eles o máximo ali, a fazer o melhor deles, e eles vêm fazendo o melhor dia a dia. O professor Júnior cobra muito isso e pede para que a gente mais experiente converse com eles para passar essa tranquilidade. Marcinho desce uma divisão em busca de tempo de jogo e titularidade. E não há dúvidas de que chega ao Paysandu bem motivado. A torcida do Paysandu pode esperar que vai ser o Marcinho, é claro, bem mais experiente, bem mais com vontade de vencer. Vim aqui para vencer, espero corresponder à altura. Marcinho o Paysandu não fez tantas contratações, mas o Marcinho chega aí como uma das principais, se não até o momento a principal contratação para a temporada, nesse início de temporada do Paysandu. Jogador que já mostrou bom futebol, chega com boas expectativas. E é esse recomeço, né? Ele vem fazendo parte dessa reestruturação no futebol do Paysandu, dessa esperança que o torcedor busca para 2026. O Paysandu que chega como um dos favoritos ao acesso, obviamente pelo peso da camisa, mas é preciso mostrar dentro de campo. E o Marcinho chega para assumir essa camisa 10, que é pesada do Paysandu, viu? Então tem muita responsabilidade, boa sorte a ele. Que ele possa fazer bons jogos, ajude ao Paysandu a retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque vai ser um ano muito difícil. Como eu falei, foram poucas contratações, o Paysandu ainda vai fazer aí mais contratações, possivelmente mais próximo ali da Série C, porque não há uma janela para os clubes da Série C, então vai ter tempo para contratar. Enfim, o Paysandu que já começa o Campeonato Paraense no dia 25, tem ainda um jogo treino, né, nesse final de semana, mas no dia 25 de janeiro, contra o São Raimundo, na Curuzu, marcado na Curuzu, o Paysandu estreia na temporada. E uma informação, né, de última hora, que o Paysandu está tentando mudar esse jogo para o Mangueirão, justamente porque a Curuzu ainda está passando ali por alguns processos de melhorias no gramado. Então a diretoria bicolor já entrou em contato ali com a Federação Paraense para tentar fazer essa troca da Curuzu para o Mangueirão na estreia do time no dia 25 de janeiro contra o São Raimundo de Santarém. Prontinho. Vamos agora sair um pouquinho do Pará? Vamos lá, vamos pegar esse avião e trazer notícias do Campeonato Carioca, né? Ontem o Bangu venceu o Flamengo por 2-1. Jogando em Moça Bonita, o Bangu abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo com PK. E o primeiro gol do Bangu. O haitiano Garrincha, olha o nome de craque aí, aos 11 minutos, fez esse golaço aí, o segundo do Bangu. E aí o gol do Flamengo ainda na primeira etapa foi do Guilherme. Um jogo que acabou fechando no placar de 2-1.
Bonito gol também, aproveitando aí a saída do goleiro. Vale lembrar que o rubro-negro tem utilizado a garotada da base nesse início de estadual e só deve estar com força máxima contra o Vasco no dia 21 de janeiro. Essa é uma medida que os clubes lá do Rio de Janeiro, né, os grandes clubes, chamados grandes clubes do Rio de Janeiro, costumam fazer nesse início de campeonato carioca, que é usar os garotos da base. E é o que a gente tem falado muito por aqui, né, Fábio? Que se utilize mais os atletas da base, principalmente durante o campeonato estadual, que é para dar essa movimentação, observar os garotos e aí, quem sabe, fazer parte do elenco profissional, que isso é muito importante. Acaba revelando ali alguns atletas e, quem sabe, fazer o tal do caixa, que é importante demais isso para os clubes. Exatamente, além de resguardar, né, os atletas que estão aí já no time profissional, então evitar lesões, enfim, cansar também. E aí é uma estratégia. Quem sabe o Remo, por exemplo, que está na Série A, possa fazer isso também. Exatamente. Bom, Bruno, você volta daqui a pouquinho com mais notícias. Tem mais notícia, tem Tunaluso, tem Mercado da Bola também, algumas informações. Daqui a pouco a gente traz tudo isso. Combinado então, até já. Até mais. E veja a seguir a... 8h18, não perca a hora. A gente vem agora com o segundo tempo do esporte. Bruno Amâncio chegando e hoje, falando agora nesse segundo tempo, falando sobre Tuna. Tunaluso, porque também está com novidade por aí, Fábia. Olha só, a Tuna fez ontem o primeiro treino em Augusto Corrêa, a cidade que será a casa da Lusa nesse início de temporada, já que o estádio do Souza está passando por algumas melhorias. Vamos mostrar aí nas imagens, todos os treinos serão no estádio Estrelão, que conta com uma boa estrutura para receber os jogos do Campeonato Paraense. Inclusive, a Tuna já faz um amistoso na cidade contra a equipe do Capitão Poço. A partida será neste sábado, a partir das 4 horas da tarde. Muito importante isso, né, da Tuna estar indo para lá, que aí já movimenta uma outra cidade para receber uma equipe tão importante aí do futebol paraense. E quem falou sobre esse início dos trabalhos em Augusto Corrêa foi o diretor executivo Vinícius Pacheco, né, que é um dos diretores aí dessa reestruturação da Tuna nos últimos anos, e também o técnico Alexandre Lopes. Vamos conferir o que os dois falaram sobre essa temporada, nesse período em Augusto Corrêa. Acho que tem tudo para ser uma semana importante, antes do amistoso, visando o estadual contra o Capitão Poço no sábado, visando o estadual, a estreia do estadual contra o Amazônia no dia 24. Esperamos que essa mini pré-temporada aqui, com o apoio do Augusto Corrêa, seja muito importante para o nosso sucesso e objetivos do estadual, que a gente espera ser muito difícil, muito competitivo. Contamos com o apoio da torcida de Augusto Corrêa, que aqui hoje será a nossa casa, nossa segunda casa, e esperamos que o torcedor de Augusto Corrêa venha torcer para a Tuna, para que juntos a gente consiga, Augusto Corrêa e Tunaluso consigam os seus objetivos, que é o ponto mais alto do estadual deste ano. Nós estamos no ambiente da gente de jogo, né, em Augusto Corrêa, na cidade de Augusto Corrêa, fazendo a pré-temporada. E essa semana nós vamos realmente tirar para poder implementar cada vez mais conteúdo de jogo, né, aliado à parte física dos atletas. Agora nós estamos na fase de introduzir as organizações táticas, né, as organizações técnicas, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer para essa competição tão difícil que a gente tem a seguir. Estou muito feliz e motivado por estar aqui, uma cidade maravilhosa, uma estrutura maravilhosa. Tenho certeza que a cidade vai nos abraçar e o torcedor tunante não vão nos deixar. Com certeza, nos nossos jogos aqui em Augusto Corrêa, eles vão estar fazer presente para poder nos auxiliar com toda a força máxima aí, torcendo da arquibancada, sendo sempre o 12º atleta. Fábio, e eles chegaram em Augusto Corrêa e adivinha o que eles já fizeram, além do treino? Foram passear na cidade, foram conhecer, foram turistar. Porque boa. É importante isso, né? Sim. A gente tem imagens desse momento, os jogadores foram dar uma volta na cidade, conheceram ali a cultura local, conheceram alguns pontos do município de Augusto Corrêa, que fica ali coladinho com Bragança, inclusive. E aí, enfim, conversaram com a população
É importante essa integração porque a ideia é que a Tuna seja abraçada pela cidade, pelos populares de lá, para torcer pela Lusa nesse início de temporada, início de campeonato paraense. Os jogadores foram na feira, tomaram aí o chopp. Temos uma imagem do Alan Maia, inclusive, comendo uma farinha. É porque a farinha de Augusto Corrêa também é muito boa. É, muito boa, né? Famosa, é né? Bem pertinho de Bragança. E o Alan Maia, inclusive, né? Olha aí, ele provando a farinha. Coisa boa. Bacana. Chega a dar uma água na boca. O Alan Maia, inclusive, ele e o Luan Níger falaram sobre esse início de preparação lá em Augusto Corrêa, essa integração com a cidade. Vamos conferir. A experiência está sendo muito boa, semana muito boa também de trabalho, visando a nossa estreia, né? Uma recepção que a gente teve aqui muito boa, um campo muito bom também para a gente poder trabalhar, estar desempenhando tudo aquilo que a gente vem colocando em prática. E que sábado a gente tem mais um teste, mais um jogo amistoso, já voltado na preparação toda para a estreia, e que a gente venha fazer um bom resultado positivo para a gente dar continuidade à nossa pré-temporada. Está sendo uma boa pré-temporada, né? Melhor do que a gente pôde imaginar. Tiramos também já pelo primeiro amistoso que a gente fez, e agora está sendo muito importante aqui em Augusto Corrêa, para a gente sentir o campo, ver o vento que é bem forte aqui. Então que a gente continue nessa pegada para começar bem a competição. É isso. A Tuna Luso lá em Augusto Corrêa, né, Fábio? Aí isso vai ser bacana, vão ter jogos importantes lá. E eu trago isso agora, porque a Federação Paraense de Futebol divulgou mais detalhes do campeonato, da tabela do Campeonato Paraense até a 4ª rodada. Na primeira rodada, faltava a confirmação dos jogos do Amazônia contra a Tuna Luso e São Francisco contra Capitão Poço. Essas duas partidas serão no Dedecão, em Belterra, já que o Panteirão, em Santarém, não será entregue a tempo. São Francisco e Capitão Poço jogam no dia 27, uma terça-feira, e no dia seguinte o Amazônia recebe a Tuna Luso. Aliás, como eu falei ainda há pouco, a Lusa vai mandar os jogos em Augusto Corrêa, e o primeiro jogo lá será contra o Águia de Marabá no dia 31. Só que a cidade já pode anotar uma aí na agenda, viu? Clássico. Tuna e Paysandu no dia 4 de fevereiro, às 3h30 da tarde. E para fechar, já temos a data do primeiro Clássico Repá de 2026, Fábia. Paysandu e Remo se enfrentam no dia 8 de fevereiro, no domingo, às 5 horas da tarde, no Mangueirão. É isso. E temos uma novidade bacana também para o Campeonato Paraense. Uma iniciativa importante que teremos, a Federação Paraense de Futebol e a organização Terra Futebol Clube fecharam uma parceria. Sabe aquela parada técnica que tem durante alguns jogos para uma hidratação? Porém, ela vai se chamar agora Parada pelo Clima. Aqui no nosso futebol, a campanha já começa já neste domingo na disputa da Supercopa Grão-Pará, entre Remo e Águia de Marabá. A Parada pelo Clima vai seguir também dentro do Campeonato Paraense. Durante essas pausas para hidratação, o público vai conferir mensagens sobre a relação entre o calor extremo, mudanças climáticas e o esporte. A ideia é transformar esse momento da partida em um espaço de conscientização. Vale lembrar que essa parada para hidratação começou em 2014, na Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil, justamente para amenizar os impactos causados pelo aumento das temperaturas nos últimos anos, que tem aí afetado diretamente os atletas, os torcedores e até mesmo a própria dinâmica das partidas. Muito importante isso, né, Fábia? Achei uma ótima ideia. Bom momento aí realmente para conscientizar e para alertar. Tudo a ver. Bom, vamos seguindo, porque agora você tem Mercado da Bola. Exatamente. Vamos para o Mercado da Bola. Falei essa semana sobre o argentino Leonel Pico, volante que interessa ao clube do Remo. O Remo tinha feito uma primeira proposta e o Platense da Argentina rejeitou. Bom, o Remo está preparando aí uma nova proposta para o jogador, um jogador que interessa muito, indicação do Juan Carlos Osório. Lembrando que esse jogador já havia sido oferecido para o Remo no ano passado, mas agora está aí em negociações de novo. O Remo tenta mais uma investida para um jogador que é visto como uma peça importante para a temporada de 2026. Sobre o Jajá, que a gente também trouxe aqui no Mercado da Bola, o Remo voltou a ter esperanças de ter o atacante do Goiás. As conversas voltaram aí, estão tentando
um novo acerto pelo jogador. Lembrando que o Remo não tem essa política, pelo menos por enquanto, de estar dando compensação financeira por um empréstimo, então as conversas voltaram e pode ter um desfecho positivo nos próximos dias. O último jogador em relação ao Remo, Praxedes, meia, que estava no Bragantino, né, pertence ao Bragantino, jogador que está na mira do Remo, tem negociações avançadas, conversas bem encaminhadas em 2026. Praxedes, que já passou pelo Bragantino, Atlético Paranaense, Vasco, Internacional, enfim, jogador que pode chegar para o clube do Remo em 2026, negociações bem avançadas, Fábio. Esses são os 3 jogadores que a gente traz no mercado da bola de hoje em relação ao clube do Remo. Beleza. Tem um tempo aí, um prazo para contratação, essa janela de contrato? Existe uma janela, obviamente, né? Mas o Remo está trabalhando ali com o máximo de cautela possível, porque não é fazer contratação para chegar aqui e ficar encostado. Sim. Tem que ser contratações pontuais que venham para somar. Então a diretoria está tendo cautela. Já tem uma base, já tem um elenco bem formado e agora são aquelas peças para encaixar, né? Para fechar o elenco, pelo menos nessa primeira janela que fecha aí antes do fim dos estaduais. E a gente viu, né, durante esse período de Recife, os jogadores sem ser anunciados, mas já treinando, e aí os anúncios vão sendo feitos e a gente vai trazendo Tem aqui. jogadores lá, claro, né? Que é o Patrick, sim, que ainda não foi anunciado, e o Marlon, zagueiro, também não foram anunciados, que já estão treinando. E aí ficamos nessa expectativa. É isso. Bruno, obrigada pelas informações, obrigada também pela sua companhia. Te convido a estar com a gente amanhã também para fecharmos a semana. Ótima quinta e até amanhã.